Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semana com poucos dados econômicos e indicadores, mas marcada e agitada pela posse de Donald Trump na Casa Branca. Já na segunda-feira, também decisão dos juros na China, taxa de desemprego no Reino Unido, dados de inflação no Canadá, pedidos iniciais de seguro-desemprego na maior economia do mundo, inflação e elevação dos juros no Japão para o maior patamar dos últimos 17 anos. Esse é o Active Drops, trazendo as principais notícias do mercado essa semana. Na madrugada de domingo para segunda-feira, o Banco do Povo da China, o Banco Central do país, decidiu pela manutenção das duas principais taxas de juros, a LPR de 1 ano em 3,1% e a de 5 anos em 3,6%. A agência Moody's, que previa um corte nos juros já em janeiro, espera que a China comece a reduzir as taxas já neste mês, em uma tentativa de estimular a economia e superar a queda na confiança. Na aguardada segunda-feira, 20 de janeiro, no feriado do dia de Martin Luther King Jr., Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos em Washington. Em seu discurso, prometeu uma revolução do senso comum. Depois da cerimônia de posse no Capitólio, Trump discursou para um Capital One Arena lotado, após um desfile festivo. Foram mais de 70 decretos assinados já nas primeiras horas do seu novo mandato, que podem mudar o rumo do país. Após o juramento de posse, Trump disse que decretaria emergência nacional na fronteira com o México, permitindo o envio de tropas e assinaria outra medida para declarar emergência energética, com o objetivo de acelerar o licenciamento de novos oleodutos e incentivar a produção de petróleo e gás. Outros decretos incluem a revogação de políticas de Biden, que incentivam a venda de veículos elétricos e a classificação dos cartéis de droga como organizações terroristas globais, colocando no mesmo patamar dos grupos como Al-Qaeda, o que sugere a possibilidade de operações militares no território mexicano. As principais medidas abordam temas como imigração, principalmente na fronteira sul do país com o México, identidade de gênero, o fim do home office para diversos funcionários públicos, a saída do Acordo de Paris, o qual Trump chamou de injusto e unilateral. Ele também prometeu recuperar o controle do Canal do Panamá, alegando que a China está operando o local. Outro momento que chamou a atenção foi quando o presidente falou sobre questões de energia. Trump indicou que o país irá ampliar a exploração de petróleo e gás e combustíveis fósseis, mencionando que o país possui a maior quantidade de petróleo e gás que qualquer país na Terra. Ele afirmou que com a nova política o país reduzirá os custos de energia e vai restabelecer as reservas estratégicas até a capacidade máxima. Também declarou que o país vai exportar energia para o mundo inteiro. Houve um anúncio de um grande investimento na casa dos 100 bilhões de dólares. Uma parceria com a Oracle, SoftBank e OpenAI, que pode chegar até 500 bilhões e está relacionado à estrutura de data center e inteligência artificial. Esse anúncio fez com que o setor de tecnologia avançasse nos últimos dias. Na terça-feira, o Escritório Federal de Estatísticas do Reino Unido divulgou a taxa de desemprego nos 3 meses terminados em novembro, que subiu para 4,4% ante os 4,3% registrados no período dos 3 meses anteriores. Os números vieram ligeiramente acima da expectativa. A taxa de emprego do Reino Unido ficou em 74,8% da população economicamente ativa, e a taxa de pessoas inativas está em 21,6%. Também na terça-feira, o Escritório Nacional de Estatísticas divulgou uma queda na inflação anual do Canadá em dezembro, impulsionada principalmente por uma redução de impostos sobre vendas que entrou em vigor em janeiro deste ano, diminuindo os preços de bebidas alcoólicas, alimentos de restaurantes e roupas infantis. A inflação anual caiu para 1,8%, ligeiramente abaixo do esperado e um pouco abaixo dos 1,9% registrados no mês anterior. Em termos mensais, o índice de preço ao consumidor recuou 0,4%. E já que estamos na temporada de balanço nos Estados Unidos, a Netflix surpreendeu as expectativas do mercado com os números do quarto trimestre de 2024. Na terça-feira, foram divulgados os resultados e as ações da gigante de streaming registraram uma alta de mais de 14% no dia seguinte. A empresa ultrapassou a marca de 300 milhões de assinaturas pagas durante o trimestre, adicionando um recorde de 19 milhões de novos assinantes. O lucro líquido do período foi de 1 bilhão 870 milhões, ou 4,5
4,27 por ação, acima dos números registrados no mesmo trimestre do ano anterior. A receita no quarto trimestre aumentou 16% em relação também ao ano anterior, atingindo 10,25 bilhões, superando as previsões de Wall Street. E na quinta-feira, o Departamento de Trabalho americano divulgou os pedidos iniciais de seguro-desemprego, na semana que encerrou em 17 de janeiro. O resultado apresentou um avanço sobre a leitura anterior de 217 mil e ficou acima das expectativas de alguns analistas. Os pedidos contínuos da semana encerrada, em 11 de janeiro, ficaram em 1.899.000, representando um aumento de 46 mil sobre os dados revisados da semana anterior. Também na quinta-feira, houve um novo anúncio do governo americano sobre a criação de um subcomitê de ativos digitais. A principal criptomoeda, o Bitcoin, atingiu nova máxima histórica na região dos 109 mil dólares no início da semana, no mesmo dia da posse de Trump. Ainda na quinta-feira, foi divulgado a inflação ao consumidor no Japão, que mostrou um avanço de 3% em dezembro da comparação anual, marcando o ritmo anual mais rápido em 16 meses, consolidando um aumento nos juros pelo Banco Central, que também foi anunciado horas depois dos dados de CPI. O Banco do Japão decidiu por aumentar os juros para 0,5%, o nível mais alto nos últimos 17 anos. Os principais índices asiáticos, como o Nikkei, Hang Seng, China 50 e o ICX da Austrália, registraram alta depois do CPI e da elevação dos juros. Todos esses índices asiáticos você encontra aqui na Active Trades, além de uma oferta robusta em ADRs e ETFs. De maneira geral, essa semana, o principal índice americano, o S&P 500, renovou sua máxima histórica na quinta-feira na região dos 6.100 pontos. Na Europa, os principais índices também renovaram máximas ao longo da semana, com o DAX da Alemanha, o FTSE 100 de Londres e o Eurostock 50, que reúne as 50 maiores empresas da Europa, atingindo níveis históricos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Semana marcada pela posse de Donald Trump, recheada de novas medidas, decretos e declarações do novo presidente. Wall Street vive um momento de volatilidade, com as principais bolsas renovando máximas, índices europeus também atingindo máximas históricas, e semana que vem a temporada de balanços dos Estados Unidos segue forte, com empresas como Microsoft, Tesla, Apple, Visa e Meta anunciando os resultados do quarto trimestre de 2024. Esse cenário só reforça a importância de manter parte do seu patrimônio em uma moeda forte como o dólar. E aqui na Active Trades você tem a possibilidade de dolarizar o seu capital 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix ou até mesmo por depósitos em cripto. E nos vemos na semana que vem, até porque você já sabe, o melhor do mercado financeiro você encontra aqui na Active Trades. Um grande abraço e bons negócios. Tchau, tchau.